Me conta uma coisa. Você tem dificuldade para reconhecer os tempos e os modos verbais? Tem? No vídeo de hoje, eu vou trazer um recurso bem interessante. Como estudar verbos associando ao número 3. Meu nome é Edna Solange, você está em Português através da Bíblia. Fica comigo. Como estudar verbos associando-os ao número 3? Quais são os modos verbais, os tempos verbais, as vozes verbais? Mas o que o número 3 tem a ver com isso? Vamos saber agora. Verbo é palavra, vocábulo, expressão, classe de palavra que tipicamente indica ação, o que pode constituir sozinha um predicado ou determinar os elementos que este conterá. É também a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada em Jesus Cristo. Isso que eu li para vocês está no dicionário, no Mini Aurélio, a 6ª edição. Vamos ver aqui. Quantos são os modos verbais? Olha, guarda aí, hein? Quantos são os modos verbais? São 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Os modos verbais expressam a atitude do falante. O indicativo expressa certeza, convicção. O subjuntivo trabalha a hipótese, a dúvida. O imperativo trabalha a ordem, mas não apenas ordem. O imperativo também expressa convite, súplica, pedido, orientação, não apenas ordem. Também todas estas coisas. Pedido, súplica, convite, orientação, ok? Quantos são os tempos verbais? Os tempos verbais são 3, divididos em presente, passado e futuro. Passado, mesma coisa que pretérito. Presente, pretérito e futuro. Expressam o quê? O período das ações. Estão acontecendo, aconteceram ou acontecerão. Os tempos verbais básicos, né? A base dos tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Seguindo, quantas são as pessoas verbais? Também são 3. Subdivididas em singular e plural. Eu ou nós. Segunda pessoa, tu ou vós. Terceira pessoa, ele e ela, eles, elas. Então, as pessoas verbais são 3. Primeira, segunda e terceira. Eu e nós é quem fala. Eu e nós é quem fala. Tu e vós é com quem se fala. Ou você, né? É com quem se fala. Ele ou ela, eles ou elas, é de quem se fala. Ok? Seguindo aqui. Jesus diz para a mulher samaritana, eu sou ele. Olha só. A primeira pessoa diz que é a terceira. Eu sou ele. Eu sou ele? Como assim? Leia o contexto que você vai entender. João 4, capítulo 4 do Evangelho de João, segundo escreveu João. Josué perguntou ao homem que tinha na mão uma espada nua. És tu? Ele perguntou. A primeira pessoa perguntou para a segunda pessoa. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O homem que estava com a espada nua respondeu simplesmente não. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Isso está em Josué, capítulo 5. Vale a pena conferir, dá uma lidinha lá. Isaías diz, ele foi ferido por nossas transgressões. Isaías 53, 5. Ele foi ferido por nossas transgressões. Quem é ele? Vou deixar um card aqui para você sobre coesão esofórica. Assiste lá que você vai entender melhor isso aqui. Coesão esofórica.
Você sabe quem é este ele? O eunuco de Candace também não sabia. Leia mais em Atos 8. E mais uma vez eu digo, assista o vídeo Coesão Esofórica. Vamos seguir? Português através da Bíblia. Quantas são as vozes verbais? Muito difícil. Também são 3. Ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Na reflexiva, ele pratica e sofre a ação verbal sobre si mesmo. Vamos ver os exemplos? Deus fez o homem, voz ativa. O homem foi feito por Deus, voz passiva. O verbo se fez carne, voz reflexiva. Na voz reflexiva, o verbo vem acompanhado de um pronome oblíquo, que representa a mesma pessoa do sujeito. Nos exemplos acima aparece o pronome se. Seguindo aqui. Quantas são as formas nominais de verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. As formas nominais podem ter comportamento de nome. Os nomes são quais? Substantivo, adjetivo, advérbio. O infinitivo é a forma básica. Não apresenta noção de tempo ou modo. Pode ter comportamento de verbo ou de substantivo. Então, o infinitivo ele pode ter o comportamento de verbo ou de quê? De substantivo. Vamos ver os exemplos? Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Aqui ele está como verbo, o infinitivo como verbo. Não traz a noção de tempo. Atemporal. Quem perseverar. Próximo exemplo. Para mim, o viver é Cristo. Veja, viver foi substantivado pelo artigo definido o viver. Portanto, viver aqui em Filipenses 1, 21 é substantivo. Cuidado com isso. O gerúndio representa uma ação em curso, quando se comporta como verbo. Em sua natureza adverbial, expressa uma circunstância. Veja o exemplo aí. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Eita, ele vem cavalgando, mas a nuvem é ligeira, hein? Comportamento de verbo. Segundo exemplo aí, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos. Aqui, andando, chorando e trazendo, tem natureza adverbial, está aqui no contexto como advérbios, ok? O particípio apresenta 2 comportamentos, ora como verbo, ora como adjetivo. A graça de Deus se há manifestado, comportamento de verbo, trazendo salvação a todos os homens. Próximo exemplo já é outro comportamento de adjetivo. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida, ok? Quantas são as formas nominais de verbos? 3. Expliquei para vocês aqui de forma bem prática. Quantas são as conjugações verbais? Também são 3. Olha que coisa. As conjugações verbais também são 3. Temos a primeira, a segunda e a terceira. A primeira para os verbos terminados em AR. A segunda para os verbos terminados em ER ou OR. ER, verbo correr. OR, verbo pôr e seus derivados. A terceira conjugação termina em IR, partir. Cuidado com as terminações dos verbos. Amar, correr, pôr, partir, sorrir. Ok? As conjugações verbais são estes 3 grupos de flexões, através dos quais seguimos um paradigma. Paradigma é modelo para a conjugação dos demais verbos regulares. Vamos ver aqui.
É para isso que serve. Então, estou mostrando aqui para que servem as conjugações verbais, para que ela tenha paradigmas. As locuções, as conjugações verbais apresentam paradigmas. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu corro, tu corres, ele corre. Eu parto, tu partes, ele parte. Isso para os verbos regulares. Os verbos irregulares e anômalos, isso é outra história. Vamos ver aqui a estrutura verbal. A estrutura verbal aqui. Nós temos o tema, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. O tema, ele é composto do radical mais a vogal temática. Se é o A, se é o E, se é o I. Então, vamos aqui. Vogal temática. É o radical, o tema. É o radical seguido da vogal temática que indica a conjugação a que pertence o verbo. Esse é o tema. Ele é composto do radical mais a vogal temática. A desinência modo temporal indica que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Estou falando aqui do SSE. Aqui o SSE indica o quê? Que esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, porque os verbos, os tempos verbais, têm a sua desinência modo temporal específica. O mois aqui é a desinência número pessoal. Indica que o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, no nós. Então, a estrutura verbal também é feita de 3 partes, do tema, da desinência modo temporal e da desinência número pessoal. Eu aqui fiz essa contração do radical e a vogal temática, para que vocês pudessem entender de forma mais simplificada. Vamos fazer o resumo aqui. Os modos verbais são 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. E eu disse que eles expressam o quê? A atitude do falante. Certeza, hipótese, ordem, pedido, súplica, convite. Os tempos verbais básicos, presente, pretérito, futuro. As pessoas verbais também são 3, divididas em singular e plural, primeira, segunda e terceira. Eu ou nós, tu ou vós, ele ou ela, eles ou elas. Vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Conjugações verbais, temos a primeira, a segunda e a terceira. Isso vai ajudar o quê? Ajudar em quê? A ter-se um paradigma verbal, um modelo. A estrutura verbal, 3 partes também. Tema, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Lembrando que, em relação à estrutura verbal, eu fiz esta contração. Eu deixei o radical e o tema como uma parte apenas, para que a gente tivesse essa noção aqui mais reduzida, mais objetiva da estrutura verbal. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe o seu like. Aqui nós temos os meus 3 livros. Vou deixar o link da editora aqui na descrição do vídeo, se você quiser fazer uma degustação. Tá certo? Se você quiser fazer uma degustação lá no site da editora. Ok? Deus te abençoe. Tchau.